Fala Coração, o podcast do Procriança. Eu sou Pedro Chicre, sou pedagogo e faço parte da equipe interdisciplinar daqui do Procriança. E para este nosso bate-papo de hoje, para falar sobre brincadeira, eu convido o Felipe Leme. Ele é psicólogo, psiquiatra, psicanalista e traz um assunto tão importante. Felipe, a importância do brincar como expressão da nossa criatividade, para a nossa liberdade, da saúde mental em todas as fases da nossa vida. Brincar é um direito da criança e do adolescente. A fala está com você. Obrigado, Pedro. Obrigado à instituição. Vou acrescentar o brincar como forma de se expressar e de criar. Eu vou além, o brincar como condição e como motor para a criatividade e para expressão. O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento saudável da criança, do nosso aparelho neurológico, do nosso aparelho psíquico. A brincadeira, ela traz sempre a transmissão e a pactuação de alguns códigos que vão além da palavra. Sim. E trazem essa experimentação da criança com outra criança frente aos desafios e às surpresas que a própria brincadeira, seja qual for, traz. Né? Seja uma brincadeira com um objeto, seja uma brincadeira com outra criança, a narrativa em torno do brincar vai se construindo no fazer. E isso vai trazendo sempre esse elemento surpresa que vai desafiar essa criança ou qualquer um a inventar sempre uma resposta. Sim. É importante isso do brincar na criança, porque a brincadeira normalmente produz o riso. Né? E rir é algo muito importante, muito caro para o nosso desenvolvimento, para a nossa experiência. A gente ver uma criança rir com alguma situação da vida significa que em algum lugar ali já teve um acúmulo de memória, algum acúmulo de informação, de construção de saber, que por algum motivo despertou essa reação do riso, da surpresa, do entusiasmo na criança. Então a gente está vendo ali essa constituição da memória, das informações, das letras, imagens, toques, afetos, que vão ali de alguma maneira se confluir e resultar num simples, não tão simples riso, né? Sim. De uma brincadeira. Então, não é só se expressar mesmo, né? Ela é condição nesse sentido. É justamente no brincar que a gente aprende a criar, que a gente aprende a se expressar, que a gente aprende um tom de voz, que a gente assimila o do que fazer e do que não fazer, e às vezes, principalmente, muito mais às vezes do que o que não, ou daquilo de não fazer, é quando fazer algo também, né? A brincadeira normalmente envolve uma estratégia, um ritmo, um tempo. Então até isso, a noção de tempo, de temporalidade, de momentos, de instantes. Tem brincadeira que tem um momento de correr, de ficar quieto, em silêncio, se escondendo, sair correndo para não ser pego, enfim, vai trazendo todas essas habilidades, né, de maneira lúdica, prazerosa, e que vai amenizando com certeza os nossos medos, nossas angústias, e frente, na verdade, ao nosso desamparo, né? Sim. Ao desamparo, né? Toda criança, enfim, se ela não tiver outro para ampará-la, ela não vive, né? Não é possível a vida de uma criança sem o mínimo de amparo, né? Sim. Dos pais, do Estado, tio, tia, de alguém que de fato ali se ocupe, lance um olhar, um desejo, que brinque, né? com esse ser em constituição, em crescimento, enfim, esse corpo, né? É transformar um organismo vivo em vida humana. Isso e o brincar traz isso, traz tudo isso. Dignidade, não é? Dignidade. Você sabe que
dignidade, o radical dessa palavra é dec. E esse radical dec, a gente encontra tanto no latim na palavra aprender, como ensinar. Então, a dignidade, a gente é algo que só consegue ser transmitido de um para o outro, né? Numa constante formação entre aprendizado e ensinamento. Então, é caro isso, né? A dignidade, onde a gente reconhece a nossa condição de ser humano, e não é à toa que, reconhecendo a dignidade, a gente reconhece o direito, né, da criança, do adolescente em brincar, enfim. Porque é exatamente nesse ato de transformar angústias do nosso desamparo em momentos mais alegres, mais suportáveis, Sim. Às vezes bem mais suportáveis, inclusive com algum gozo, com alguma alegria, né? No momento, às vezes, de muita tristeza, poder manter essa posição digna, né, diante das adversidades. Sim. Ô, Felipe, quando você diz a palavra brincar, você já abre um sorriso, né? Brincar. Você abre um sorriso. A gente trabalha aqui no Procriança dentro de um espaço que, no primeiro momento, ele é um espaço que te remete à dor, né? Você está aqui com uma criança que vai... com uma família que vai receber o diagnóstico de que a criança tem uma cardiopatia. A criança que passou ou vai passar por um processo cirúrgico mais invasivo. Então, assim, esse espaço aqui é um espaço da dor. Mas, assim... há algum tempo a gente já está começando a retrabalhar um pouco esse espaço. A gente fala a questão de humanizar o espaço, né? Por que aqui a brincadeira ela é tão importante, tão fundamental para que a gente consiga trazer essa sensação de alegria, de felicidade? É fundamental. É reconfortar também, né? Reconfortar, é ter compaixão, né? Um momento de compaixão. O cômico, ele surge da tragédia, né? Como eu falei, a nossa experiência do humano é trágica, né? O nosso destino, enquanto ser humano, todos sabem, né? A gente precisa ficar lembrando disso o tempo todo, mas todos sabem. Então, e o cômico vem justamente nessa surpresa, nesse espanto, nessa quebra de um ritmo, de uma fala que às vezes a gente encontra na piada, ou do palhaço que simula uma queda no momento inesperado, essa surpresa, mas perceba que é sempre um corte, é algo que não é contínuo, né? Então, o cômico está muito junto da nossa tristeza, da nossa experiência trágica. O samba mesmo, né, já dizia que porta sempre um tom de tristeza também, um bom samba, né? Então, eu penso que num lugar como esse, apesar da complexidade e das mais variadas histórias de vida que chegam aqui, e vidas que não têm todo o tempo que a gente desejaria de ter, né? E isso está posto num lugar como esse aqui, não seria para mim assim, foi bom e, enfim, foi maravilhoso encontrar nesse lugar um lugar que me remeteu a um lugar de promoção de saúde, a um lugar onde o sorriso está presente, né? Desde o portão até agora, todos conseguem sorrir. Sei que você é um grande responsável por isso aqui, nesse acolhimento, e é importante porque eu trabalhei num centro de atenção psicossocial da infância, e um lugar que eu julgo como referência de promoção de saúde psíquica, mental, de cuidado. E aí, quando eu fui entrando aqui, eu fui lembrando da atmosfera de um lugar de promoção de saúde. Então, é algo sério, né? A brincadeira transmite isso. Toda brincadeira, ela precisa de um código. Ela precisa de um código muito sério, para que não dê problema, né? Para que não gere conflito, para que todos possam, de fato, experimentar momentos, instantes de alegria compartilhada, sem que outros afetos humanos prevaleçam, né? Enfim. Então, acho fundamental, assim, e fiquei muito feliz
de encontrar isso de fato aqui mesmo. Mesmo. É muito interessante e potente para a saúde, potente para o prognóstico das pessoas que chegam aqui, né? Enfim, a gente sabe essa diferença enorme de um mesmo procedimento, né? Que uma pessoa se submete, uma pessoa com depressão, uma pessoa sem depressão, como que isso influi diretamente na sobrevida, prognóstico, diminuição de complicação pós-cirúrgica, né? Enfim, e na história, né, de adoecimento de uma pessoa. Sim. Então, assim, enfim, que responde. Felipe, eu falando um pouco aqui do nosso dia a dia, do nosso trabalho, é um desafio realmente muito grande. O objeto que eu procuro utilizar dentro da pedagogia seria a arte. A arte é o meu objeto, é o meu brinquedo. Então é através dela que eu tento chegar na criança e fico ainda muito mais feliz quando eu consigo chegar na família. Mês passado foi um mês que a gente comemorou o mês das crianças, né? Então a gente trouxe o mês do brincar livre e eu tive uma experiência de contar a história, né? E eu percebi que não só a criança estava precisando de brincar, a família estava precisando até de brincar mais do que os próprios filhos. Assim, naquele momento do contar a história, de sair um pouco da tela e ir para um livro, né? De ter pedagogicamente explicar o que é um livro, o que é um capítulo, o que é o autor, o que é um ilustrador. Quando eu percebi, no primeiro momento, uma dificuldade no foco da criança de escutar aquela história, depois a família já interferindo, a família já sendo acolhida, a família... a sensibilidade também, né, Felipe? É um espaço que, através da brincadeira, você começa a trabalhar isso. Não só para a gente trazer as questões né, da problemática da criança, da família, mas como é que a brincadeira também faz a gente ter essa capacidade de trazer essa fluidez mesmo, né? De trazer essas pessoas para dentro desse espaço e trazer a confiança, trazer o resgate, trazer a alegria, trazer... Enfim, eu estou falando isso um pouco para te mostrar o nosso dia a dia, e não é fácil, porque a tecnologia hoje, ela pode ser... A gente pode se aliar a ela, mas ela pode também ser muito destrutiva, assim. Num segundo, naquele momento, eu percebi que a gente conseguiu chegar, assim, quando eu entendi que a família começou a brincar com as crianças, a gente conseguiu ter uma unidade bacana, e foi uma sensação tão boa, né? Também, eu acho que eu estou falando um pouco isso para falar um pouco desse sentimento, de eu ter tido aquele momento de brincar com eles e de ter trazido essa sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade. Seria isso também? Também. Você trouxe uma coisa importante, porque a gente pensa às vezes a brincadeira muito como um jogo, ou algo muito... Eu mesmo falei, né, da psicomotricidade, mas a gente usa mais de 30 músculos para falar, sabia? Só para poder falar uma palavra. Então, falar tem muita psicomotricidade. E eu estou falando isso porque a contação de história, ela pode ser uma brincadeira, né? Ela traz esse fantasiar, né? É algo que você vai envolvendo e cada um ali vai tomando a sua parte, a sua satisfação, e vai trazendo um laço, um enlaçamento, né, na contação de história. E principalmente numa contação de história em que tem um outro presente, né, que de fato está disponível e está assim, olha, eu estou aqui presente, sabe? Experimentar uma presença de um outro humano, né? As crianças, normalmente, elas não têm, assim, criança mesmo, né? 4, 5 anos de idade, mais ou menos 6, 7 anos, isso começa já a fazer esse atravessamento do qual eu vou falar, que é essa distinção entre um eu e o outro, entre uma realidade psíquica interna e uma realidade psíquica externa. E é curioso no seu relato, porque a criança chega com os pais, ela muito reflexo, provavelmente, né, desses pais também preocupados, tensos. Eu costumo dizer assim, né, na minha prática clínica, né, que eu sempre pergunto, e aí, como vai? Eu nunca pergunto tudo bem, porque, poxa, né, ninguém vai no psiquiatra
porque tá tudo bem. Então eu já pergunto logo como vai, né? Enfim, então assim, aqui também é um lugar que lida com questões sérias, né? De saúde. Uhum. Então, e aí normalmente imagino, é uma imaginação, que já chegam com muita informação, né? Hoje tem, né? Já chega com a informação do Google, estatísticas, números, prognóstico, o que é possível, o que não é possível, quanto tempo de vida, enfim, imagino que isso perpassa, né? E acho rico quando alguém chega num lugar que tem um outro, que simplesmente vai contar uma história, que pode inclusive passar as mesmas informações, Sim, só que de com uma outra olhar, maneira. com Exatamente. afeto, com toque, através da metáfora, através da fantasia. Uhum. E isso muda completamente o cenário, a sensação, até a doação, né, para o próprio tratamento, né, enfim, a adesão, doação, frequência, né, enfim, compromisso com o que está buscando aqui, né, e compromisso com a vida, né, também, Sim. principalmente. Então, assim, bacana essa experiência que você traz, que você possibilita, porque é isso, a tela traz a informação. E isso a gente vê cada vez mais as pessoas muito assustadas com as informações, né? E esse aprendizado do como, quando, onde, e nomear esses afetos, enfim, isso é importante. E aí você vê que os pais chegam, a criança está ali, nesse momento ainda muito esponja, digamos assim, de quem é a referência delas, né? Então eles estão preocupados, às vezes tentam disfarçar, mas tem coisas que perpassa, né? Sim. Perpassa, ultrapassa, enfim. E então acho bacana, e a contação de história como brincadeira. Foi nessa vertente. O desenho também é uma outra maneira que a gente consegue utilizar para diminuir a ansiedade, para a criança deixar passar pela consulta. Às vezes ela veio de um pós-operatório que foi muito agressivo. Então, assim, é uma outra maneira também. E de fazer deste dia de consulta, assim, acho que seria nosso grande objetivo, de ser um dia de uma experiência boa para essa criança. Para que ela também venha a esse lugar, não para sentir dor, né, mas para também causar essa sensação boa, assim. Foram anos e anos e décadas querendo colocar a culpa de coisa ruim em criança, né? Terrível a frase. Se não fizer isso, vou te levar no médico. Aí a criança não vai no médico nunca, chega morrendo de medo. Era, né? Espero que era. Que era cultural, né? Isso acontecer. O médico ser uma ameaça de castigo para a criança em casa, né? Aí chega a criança morrendo de medo. Então, poder fazer essa subversão, né, de poder transformar o dia da consulta num dia agradável, que a criança, inclusive, queira vir, né, que ela sabe que vai ser cuidado, não vai ter ameaça. Mesmo que tenha injeção, não vai ser na ameaça, né? Vai ser na ordem da necessidade, da compreensão. Costumo dizer, criança é muito sensível. E criança não suporta mentira. E eu falo porque, enfim, eu não sou pediatra, mas na experiência da faculdade, no internato, enfim, traumas, e aí tinha que fazer a sutura, né? E assim, não falhava. Você sendo sincero com a criança, que você vai dar uma anestesia, que vai doer um pouquinho, mas que vai passar e que vai ser rápido. Olha, 99%, sempre tem às vezes, mas 99% consegue, sabe, assimila, consegue entender a situação, ajuda, colabora. Aí às vezes o pai e a mãe dão mais trabalho do que a criança, enfim, acontece também. Mas enfim, então vocês trabalham com crianças que têm essa sensibilidade, essa transparência, essa inocência, em que não é negar a realidade, mas é de fato trazer essa realidade com tom, com cor, com mais suportável, mais suportável, com toque, né? Enfim. Então isso é bem legal. E tira isso de que o castigo é ir para o médico, que isso é péssimo, isso é péssimo. Algum recado que você queira dar para os pais, para as crianças? A gente estava conversando agora há pouco e eu falei assim, a gente vai crescendo, parece que a gente tem a sensação de que a gente está brincando cada vez menos. Essa é uma coisa que me aborrece profundamente, porque brincar é muito bom, né? Olha
Olha como está sendo essa brincadeira que a gente está aqui, né? A gente está brincando de trocar palavras. A gente brinca o tempo todo. Só que eu percebo que a gente vai envelhecendo e parece que a gente vai embrutecendo, a gente vai enrijecendo. Você tem algum recado para dar para as famílias, para os pais? Tem essa frase que originalmente eu achei, ela é acreditada hoje muito ao Gabriel Garcia Marques, que escreveu 100 Anos de Solidão, o Prêmio Nobel de Literatura aí da América Latina, o primeiro da América Latina, em que ele fala que a gente não envelhece porque a gente não para de sonhar porque envelhece. A gente envelhece porque para de sonhar. E aí eu fui pesquisar a origem dessa frase. E aí, na verdade, essa frase original, que foi ao longo do século, de 100 anos atrás, e era de um escritor inglês, e que a frase original era: a gente não para de brincar porque envelhece. A gente envelhece porque para de brincar. E aí o brincar se transfigurou em sonho, em sonhar, que não deixa de ser atividade onírica, pode ter o pesadelo, mas tem muitos sonhos bacanas e lúdicos também que a gente pode experimentar. Então, eu diria, assim, uma sugestão boa para a vida é não parar de brincar, tentar manter em algum lugar, se é possível, dentro da realidade de cada um, uma inocência que nos constitui enquanto ser humano, que eu sei que a vida, cada um na sua história, de alguma maneira essa inocência vai se perdendo, e eu acho que isso vai trazendo entraves à brincadeira, a se entregar, de confiar, de aposta no outro, coisas que uma inocência exige, né? Enfim, também. Então, eu acho que seria isso. Não deixar de ser inocente, ou portar um pouco disso ao longo da vida, para que com a inocência, sim, poder brincar e envelhecer bem. Envelhecer bem. E não deixar de acreditar em sonhos, né? Também. E sonhos principalmente. São códigos. Tem mensagens e mensagens nos sonhos, maravilhosos. Felipe, muito obrigado pelo nosso bate-papo, pela nossa brincadeira, pela sua presença aqui na nossa instituição, neste nosso espaço. Agradecer sempre. E sempre muito bem-vindo. E é isso. Obrigado, Pedro. Obrigado à Procriança Cardíaca. E, enfim, estamos aí. Muito obrigado. E o Fala Coração termina por aqui. Obrigado, Felipe, pela sua participação, pela nossa brincadeira, pelo nosso tempo. Vocês que gostaram, compartilhem seus canais, sigam em nossos canais pelo YouTube ou Instagram. Fala Coração e Procriança, juntos somos mais fortes. Obrigado. Obrigado, Felipe. Tem uns trava-língua, né, que é difícil. Siga, vocês compartilhem. Nossa, vamos de novo. Esse finalzinho aqui trava-língua. Sabe aquela coisa bem... Tem um texto, tem um script? Tem um trava-língua aqui, que ele vai dar uma editada boa.